Emerson Pansieri está na área com detalhes do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, boa tarde, Pansieri. Um abraço para você, Cirilo, para quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Léo Figueiredo, Simões, Nação Celeste, todo mundo, pra gente trazer as últimas do time do Larcamon, que deu folga aos atletas até amanhã, né? Porque na quarta-feira, então, todo mundo volta aos trabalhos, tem treino marcado para as 4 horas da tarde, e aí muda, né? Porque o treino geralmente é de manhã, porque aí a turma pode chegar, né, Cirilo, tranquilo, colocar ali a mala no lugar, e porque muita gente tá viajando, tá aproveitando para ver família e aproveitando essa data que foi concedida aí pela comissão técnica, e à tarde tem trabalho já pensando nessa final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro que venceu o Tombense no último sábado por 3-1. Nossa jornada esportiva começou às 3, com tudo do jogo, o pós-jogo também completaço aqui na Itatiaia, com palavras importantes, né? Ouvimos, por exemplo, o Lucas Silva sobre essa questão aí do Marcelo Moreno, abrindo as portas da Toca da Raposa para o Marcelo Moreno por mais tempo, né? Mas sabemos que, pelo menos a ideia inicial é que o jogador se prepare para uma espécie de despedida que pode acontecer e vai ser marcada para o jogador que com certeza está na história do Cruzeiro, Marcelo Moreno. Tantos títulos, tantos jogos, tantos gols bonitos também, mas o Lucas Silva falou da importância que vai ser ter o Marcelo Moreno até para passar incentivo, energia boa. Tudo isso é fundamental num período desse. Então, os atletas voltam na quarta, quinta-feira tem treino de manhã, sexta também, sábado de manhã e domingo uma folga nesta sequência na Toca da Raposa. Mas vale destacar que aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão fazendo algum trabalho diferenciado, por exemplo, Rafa Silva, o Kaique e o Japa. Esses atletas seguem rotina na Toca da Raposa, o Veron também. Então, é para grande parte do grupo, mas para esses jogadores não, que fazem trabalhos acompanhados aí do Departamento de Saúde do Cruzeiro. O Veron, que tem uma expectativa imensa do torcedor de ver o jogador. O Japa, que acabou tendo uma lesão ligamentar no pé, não precisou de cirurgia, mas está sendo acompanhado. O Kaique também foi um problema muscular na seleção brasileira. Então, o Rafa Silva vinha fazendo esse trabalho de equilíbrio muscular. Então, os 4 treinando na Toca para que possam também aí logo ajudar o Cruzeiro, né? Por exemplo, o Rafa Silva foi relacionado para o jogo contra o Tombense no sábado. Não entrou, mas foi relacionado e foi uma boa notícia para o Larcamon. Mas, Cirilo, 12h18, nosso Álvaro Damião está no Paraguai para acompanhar esse sorteio da Copa Sul-Americana. Hoje, então, também estamos preparando aqui na Itatiaia uma cobertura importante deste evento, né? E o Cruzeiro, para pensar na logística do que vai fazer, ele quer saber quais equipes que cairão no grupo dele. Por quê? Vai mandar muito, Cirilo. Por exemplo, se cai uma equipe venezuelana, boliviana, que é longe a beça para chegar, logística difícil, complicada, às vezes não é alguma cidade que tem ali um acesso fácil para um aeroporto, tem que pegar uma estrada, isso vai mudar de fato o pensamento do Cruzeiro em relação a esse jogo contra o Atlético. O que ele vai fazer? Será que ele vai mandar algum time principal para lá, para esse jogo? Será que ele vai ter que mandar um time mesclado? Tudo isso vai ser decidido a partir de hoje, né? Então, como a gente conversava, né, Simões? A definição deve ficar por parte da Conmebol até quarta-feira, de ter horário e tudo certinho, mas ele já vai ter uma prévia, uma ideia do que vai acontecer em relação aos próximos dias, Cirilo. E certamente passa por datas também da decisão do estadual, né? Vejamos aí os dias que serão marcados os jogos, mas fato é que não vai ser no próximo fim de semana, que está reservado aqui em Minas Gerais a data FIFA. Teremos Inglaterra e Brasil no sábado e na terça-feira Espanha e Brasil. No fim de semana seguinte, o último fim de semana do mês e o primeiro do mês que vem, as decisões do campeonato estadual, os 2 jogos da final, Atlético e Cruzeiro primeiro, depois Cruzeiro e Atlético, Arena MRV e Mineirão, infelizmente, apenas com torcida única nos 2 jogos. Ô Simões, como chega o Cruzeiro a esse momento, cara, a essa decisão? Claro, tem que pensar, projetar o que vem daqui a pouco com o retorno do calendário internacional, hoje com o sorteio já as informações do Álvaro Damião, mas pensando na decisão do estadual, Cruzeiro que venceu o Tombense no último sábado, no Mineirão. Simões. Ô Cirilo, o Cruzeiro, Atlético, Federação Mineira, a TV, detentora dos direitos, tá todo mundo carregando muita ansiedade, né? Nem tanto pelos adversários que o Cruzeiro possa vir a ter no
na Copa Sul-Americana ou até mesmo o Atlético na Copa Libertadores, mas pela confecção da tabela, tá? Porque essa tabela será decisiva para a gente ter o jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. A ida parece que tá certo, que é no sábado, até porque ajuda todo mundo, né? Vai ter a parada FIFA e o jogo sábado, e o pessoal tem tempo para poder viajar. O problema é a volta, porque se o Cruzeiro ou o Atlético, um dos dois jogando na quinta, o jogo não pode ser sábado. O jogo não pode ser sábado. Até porque os dois estreiam fora, né, Pansieri? Isso une os dois. Então... já dá pra saber, né? Tem essa prévia. Dá pra saber que o Atlético e o Cruzeiro jogam fora. Então, quer dizer, se alguém jogar quinta, né, esse jogo não pode ser sábado. O problema é que na outra semana tem a segunda rodada da fase de grupos. E alguém pode jogar terça. Então, quer dizer, essa situação toda. De toda forma, Cirilo, eu acredito que o Campeonato Mineiro vale muito para o Cruzeiro, pela sequência que o Atlético tem, né? Pela sequência que o Atlético tem. Pode ser apenas o terceiro pentacampeonato da história do Atlético. O Cruzeiro tem um no início da história do Mineirão, de 65 a 69. O Atlético pode conquistar o segundo penta dele na era Mineirão, o terceiro na história. Então, esse é um componente muito importante do ponto de vista institucional. Agora, eu não sei como que o Larcamon vai pensar, porque o Paulo André esteve semana passada aqui no Bastidores, né? E colocou a Copa Sul-Americana como prioridade, né? Como uma das prioridades do Cruzeiro. E o Cruzeiro não tem lá um elenco tão recheado para poder fazer um time mesclado ou um time misto numa estreia de Copa Sul-Americana. Eu vou dar uma opinião um pouco impopular aqui. Estou pronto para as cobranças, Cirilo. Lá vem. Tá só começando a semana, vai com calma, tá? Se eu sou o Larcamon, poupar do time na primeira rodada da Sul-Americana. Mas vocês acham que precisa poupar time já? Não, precisa. Com 2 semanas de espaço aí pros caras só treinarem? Precisa. Porque você não consegue estocar descanso. Eu fiquei 2 semanas descansando, então eu posso pegar e fazer 3 jogos aí em 9 dias e tal. Não dá. Eu acho que o Cruzeiro não tem, diferentemente do Atlético. O Atlético vai, e até mesmo porque o Filipão já faz isso, o Filipão jogou com o time titular já o campeonato inteiro praticamente, o Atlético tem mais peças de reposição com qualidade do que o Cruzeiro. Então, no lugar do Filipão, eu não pouparia para o primeiro jogo da Libertadores. Porque é Libertadores ou Sul-Americana? Não. A Libertadores é importante para o Galo, a Sul-Americana é importante para o Cruzeiro. Mas, no meio da decisão, a não ser que o Cruzeiro consiga uma goleada, tomar ou fazer uma goleada no primeiro jogo, né, que possa mexer no segundo, é uma coisa improvável, eu seguraria o time. Não precisa ser o famoso todo mundo reserva. Então, é porque mas hoje, assim, segurar uns 3, 4 principais jogadores ali, pela questão física. Por quê? Este campeonato mineiro, cara, vale muito pro Cruzeiro. Seria, assim, o primeiro título depois da Série B, que não é um título a ser comemorado, é um retorno. Agora, um campeonato mineiro para o Cruzeiro, em cima do Atlético, que hoje tem muito mais investimento, que está mais estruturado ali em termos de finanças, que tem uma baita dívida também, mas que tem hoje um elenco mais caro, né? Tem mais possibilidade financeira de investimento, que vem de 4 títulos consecutivos. Esse campeonato mineiro vale muito para o Cruzeiro. E o Cruzeiro não chegou na final, Cirilo, à toa. O Cruzeiro chegou muito mais forte do que ele começou no ano. Do que ele teve aí no meio do campeonato, quando ele saiu para o Souza, que foi um baque gigantesco. O Cruzeiro chega cheião de coragem, cheião de moral para encarar o Atlético na decisão do campeonato. Então, eu priorizaria a final do Campeonato Mineiro e depois acho que o Cruzeiro, né, corre atrás na Sul-Americana se for necessário. Não é o famoso tira 11 e troca 11. Mas assim, o Matheus Pereira desgastou, descansa. Romero, descansa. Dineno, enfim. É o que eu tô vendo aqui da programação que o Pansieri mandou no grupo. De 7 dias da semana, são 3 de folga, né? De descanso. Sim. É o descanso programado. Tem hoje. Na verdade, começou ontem, né? Teve ontem. o jogo no sábado, ontem, hoje, amanhã. Cruzeiro descansando também essa segunda e terça, e no domingo o Cruzeiro também descansando, e é claro, a data FIFA, enfim, semana que vem trabalhando, já pensando no clássico. Ô Simões, como você projeta essa sequência de calendário do Cruzeiro aí? Eu acho que hoje há ferramentas para detectar quem tá para estourar, ou quem tá cansado. Por isso, né? Informação, o Dineno não jogou de novo como titular. Gente, não é questão técnica, não. Óbvio que não, né? O Dineno é o Mas eu titular. entendi o Larcamon dizer que foi opção. Não.
Foi opção, foi físico. Foi físico. Mas aí em 2 semanas o Dineno não... Ele teve um problema, antes do jogo do Tombense lá. Sim. Né? Foi uma fadiga. Aí ele jogou um tempo. Tanto que nas prévias eu tava falando assim, ó, Dineno e tal. Mas no Rádio Esportes de sábado eu já falei, opa, sinal de alerta que eu, né, enfim, o Papagaio podia jogar. E aconteceu. Só que o que pesou aí a opção, ó, né, o que o Simões falou de opção, até porque o treinador não quer perder o time, né? Ele quer falar ali na entrevista que foi uma opção porque ele quer dar moral pro Papagaio. É óbvio que ele quer dar moral pro Papagaio. Ele não tava com o Rafa Silva 100%, mas foi questão física que tirou ele do jogo. E aí, Simões? É estranho, né? É estranho. Embora eu tenha entendido que era... eu fiquei até assustado porque eu entendi o Larcamón dizer que era questão técnica e o Dineno não é nenhum dos grandes centroavantes da América do Sul, mas comparar o Dineno com o Papagaio é uma comparação meio desleal, né? O Dineno é muito mais jogador do que o Rafael Papagaio. Eu tava vendo aqui, o Cruzeiro ele estreia contra o Pote 3, não é isso, Pansieri? Sim. Pote 1 contra o 3. Então, olha só, o Cruzeiro tem... ele pode ir ao Paraguai, são 2 times, né? O Ameliano ou o Luquenho, do Paraguai. Ele pode ir à Argentina jogar com o Belgrano ou ao Uruguai jogar com o Racing. Essas 4 possibilidades bem próximas, né? Um voo rápido aqui, países próximos aqui do Brasil. Mas também existe a Universidade Católica, que no caso é do Equador, né? O César Vallejo, que é do Peru. E aí o pior de todos, né? Que é o Nacional Potosí, aí é na Bolívia. Além de longe, Altitude. é alto. Então porque o Cuiabá o Cruzeiro não pode pegar. Não, o Cuiabá tá no brasileiro. pote 3, mas ele não pode pegar o Cuiabá. Então são esses 7 times, 4 de países bem próximos aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina, mas tem 3 que exigiriam uma viagem um pouquinho maior. E por mais que, eu vou fretado... Cansa muito. Eu não sei se foi o próprio Larcamón que disse isso, que muitas vezes a gente considera os jogos, né, o cansaço, mas as viagens também cansam muito, o deslocamento e tudo. Então, vamos torcer, Cirilo, para que tanto o Atlético e o Cruzeiro consigam lidar com a decisão do Campeonato Mineiro e com a estreia de 2 torneios, são muito importantes para eles. Pansieri, você volta em instantes com mais do Cruzeiro e em instantes também informações do sorteio direto do Paraguai. Legal, vamos falar mais do Cruzeiro, vamos falar aí de outras informações do Cruzeiro também, vai ser uma semana importante. Tem assunto aí para ser resolvido, tem encaminhamento aí de renovação, tudo isso eu vou contar em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair o jogo é outro, são 18 milhões de apostadores no mundo, e você pode apostar também porque tem bônus de R$300, jogue com responsabilidade. Cirilo. Boa, Pansieri, em instantes tem mais Rádio Esportes. Emerson Pansieri de volta, fala, Pansi. Cirilo, deixa eu falar do Gabriel Veron, porque é uma pergunta recorrente. Então o Gabriel Veron está sendo preparado para que possa retornar ao Cruzeiro neste mês de abril, né? Então é uma notícia legal dessa recuperação do jogador que passou por uma cirurgia. Ele estava fazendo as atividades ali na parte pré-temporada, acabou se machucando, mas pode retornar aí, quem sabe, no mês de abril, o Gabriel Veron. Sobre o Marlon, eu até falava na jornada esportiva do último sábado, só que para falar com um pouquinho mais de tempo, é que a assinatura de contrato vai acontecer, ela não aconteceu na semana passada, mesmo da situação ter sido resolvida, por questões burocráticas. O que são questões burocráticas? Análise de contrato por parte de advogados, né? Tanto do Cruzeiro quanto do Marlon, né? Do jogador. Isso é normal, isso é de praxe, é padrão. Então não tem que temer o torcedor do Cruzeiro, que a situação está resolvida sim, até 2026, um contrato legal para o jogador, mas dentro de um parâmetro que o Cruzeiro estabeleceu. O Paulo André esteve aqui com a gente no Bastidores e até falava, tá encaminhado, tá caminhando. Então essa é a boa notícia, porque é um jogador que tem essa confiança e o respaldo da comissão técnica, da diretoria, porque o nível hoje, o Cirilo, do Larcamón, vamos colocar de capitão no Cruzeiro, Lucas Silva, Lucas Romero e Marlon. Tá aí a importância do Marlon também pro elenco. E lembrando que tem aí o concorrente dele para lateral esquerdo, o próprio Kaique. O Kaique se manda mais, deu para ver no último jogo que o Vidalba. Kaique também nessa recuperação para que possa ser opção aí nessa final do Campeonato Mineiro. Cirilo. Boa, Emerson Pansieri. Olha...